Gente, olha só, eu recebi um e-mail com uma ideia muito legal, que é falar sobre codependência, essas relações afetivas de dependência emocional, né? Na verdade, assim, o termo codependência, ele está muito ligado ao que a psicologia e a psiquiatria chamam de uma doença, né? Que seria, por exemplo, um dependente químico tem uma mãe e essa mãe fica dependente dele, desse filho, que é dependente químico. Ou seja, quando ele sai para se drogar e volta de manhã, não tem hora para voltar, vira à noite e tal, ela também não dorme, ela também não vive. E ela vive para controlar ele, para querer saber os passos dele e adoece igualzinho a ele, né? Só que ele usa drogas e ela tem a droga como sendo ele, né? O filho. E esse tipo de relacionamento doente, né, codependente, ele se reproduz hoje no nosso dia a dia, né? Na verdade, sempre se reproduziu. E é bacana a gente ter os termos certos, as pesquisas e tudo mais. Hoje todo um respaldo científico para falar sobre o assunto com mais propriedade. E, e a Sol, que me mandou um e-mail, ela me pede para falar sobre isso, né? E eu fiquei super feliz porque realmente é um tema que eu posso falar com a base da psicologia e com a minha vivência pessoal, né? Quem nunca? Quem nunca colocou o outro primeiro e depois se colocou, né? A gente tem que treinar as nossas mentes, porque as nossas mentes estão muito adoecidas, né? Desde pequenininho a gente já nasce com os nossos pais dizendo assim, vai lá, você não faça isso, você tem que se vestir assim, assim não tá comportado, assim não sei o quê, fala direito, vai lá, já ligou pro seu tio, já ligou pra sua avó, isso não são modos, então a gente tá acostumado a não ser a gente. Porque é falta de clareza espiritual mesmo, é falta de perceber que já existe algo nato em cada pessoa, né? Cada pessoa é tão único, né? As personalidades, elas acabam ficando muito parecidas ou querendo imitar as outras pessoas, mas na verdade nós temos o mundo dentro de nós e nós ficamos infelizes quando a gente reproduz o que o outro pede pra gente. Quando a gente se preocupa com o que o outro vai pensar da gente. Quando a gente coloca o outro na frente da gente. E isso é um costume, isso é cultura, né? Então a gente, graças a Deus, hoje está totalmente pronto para quebrar com isso. As mulheres quebraram com isso de uma maneira muito intensa, muito forte, né? Esses movimentos feministas e tal, de baixar a cabeça, ninguém concordar mais com isso, de submissão e tudo mais. O que, né, é uma forma assim meio radical de se lutar pelas coisas, né? Assim como as guerras e tal, mas a gente é tão ignorante, tão primitivo, que muitas vezes só brigando, só se rebelando para conseguir se separar. Porque a raiva, meus irmãos, a raiva é um sentimento muito útil, é um sentimento natural e é um sentimento que separa as pessoas. Então não fica mais fácil para você se divorciar de alguém que você ama quando você sente raiva? Mas assim, a raiva ela tem que ser muito bem compreendida e ela também precisa ser expressada na hora certa. E depois ela tem que ser elaborada, porque tudo aquilo que você sente não pode ser reprimido ou ir para o inconsciente, porque se você ficar para sempre com mágoa e com ressentimento da pessoa, aí é outra história. Porque você ainda ama essa pessoa dentro de você ou então aquela raiva que você sente está perto de um medo, enfim, tudo tem que ser muito bem trabalhado, você tem que querer ser verdadeiro com você. E essa é a chave para você se libertar de qualquer dependência. É você sentar e escrever verdadeiramente aquilo que você quer para sua vida. E entrar em contato com os seus limites pessoais. Muita gente nem sabe do que eu estou falando. Fica difícil. Quando eu peço para os pacientes fazerem esse exercício, inicialmente eles falam, legal, tá bom, vou fazer. Quando vai sentar para escrever, percebem a dificuldade que é isso. Os limites têm que estar muito claros, a gente tem que se conhecer muito bem. A gente tem que mergulhar na gente, nos nãos, nos sims, nas crenças que colocaram na gente, e tudo aquilo que a gente foi absorvendo e que hoje faz a gente infeliz.
São crenças. Você acreditar que você precisa do outro, você acreditar que precisa ser aprovada, você ter medo da rejeição. Todo mundo passa por isso em algum nível. Eu estou no meu processo de autoconhecimento há muito tempo, porque eu já falei para vocês, eu entrei no processo de rebeldia muito cedo. Graças a Deus, porque agora que eu estou na idade adulta madura, eu não vou colocar isso nos meus filhos, né? E a sociedade, ela é tão cruel com a gente, que no outro dia eu estava até conversando com uma tia minha, e ela disse assim, as mulheres que escolhem não ter filhos, elas não são completas, ou elas ficam infelizes, falta alguma coisa e tal. Cara, a minha família vem com esse tipo de crença, sabe? E as famílias em geral, não é só a minha, né? Do tipo assim, porra, as pessoas têm o direito de escolher e sim, elas podem ser felizes sem ter filhos. Claro que sim, gente. Outras coisas aparecem no caminho, existem outros chamados, né? Às vezes as pessoas têm outros caminhos que não o de vocês. E a gente insiste em colocar o que a gente acredita no outro. E ainda diz que é da natureza, que a natureza que pede. Não é nada. Chega ali um momento que sim, toda mulher tem aquela vontade de ter filho, mas ela passando daquele momento, vai ter saudações, se ela não teve. Ela pode muito bem ficar feliz com isso. De inúmeras formas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente tem que passar pela infância, pela adolescência, ali, aquele período que a gente é obrigado a ficar com os nossos pais, né, e absorver aquilo que eles trazem pra gente. Tudo bem, mas depois que a gente cresce, não faz nem sentido a gente se rebelar. Porque a maturidade, ela faz com que a gente olhe a coisa com clareza, assim. Realmente, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quais são os aspectos positivos e negativos de cada um? Como é que tá a vida deles? O que eles podiam ter feito e não fizeram e hoje são frustrados e tentam fazer com que as frustrações deles não se repitam na gente? Então, todas essas vozes que a gente tem dentro da gente, que fica pedindo pra gente fazer, e se cobrando, e se exigindo, e se escravizando pro outro aceitar a gente, ou não ter um preenchimento próprio, né? Uma conexão própria, e aí tem que pegar o filho, tem que pegar o marido para se preencher, e fica aquele vazio. Isso também vem muito dessa cultura do Deus que está fora, um salvador, né? Então o outro vai me salvar e não eu. A gente se salva só, né? E duas pessoas quando se unem, eu não estou dizendo que você tenha que ser rebelde nas suas relações. Não, no relacionamento, sempre a gente dá uma cedida aqui e ali e tal, mas nada que vá ferir a nossa alma, vai nos desconectar da nossa alma. Porque quando a gente se desconecta do nosso espírito, a gente vai murchando na vida, né? A vida fica sem graça. Você não tem um propósito, né? Você vai vivendo e as outras pessoas vai colocando no externo o seu propósito. E essa é a questão da codependência, da dependência, tudo isso, tá? Mas na verdade, gente, já tá tudo prontinho dentro da gente, prontinho. E você esperar que o outro e se importar com o que o outro pense, o que o outro vai pensar a seu respeito, é uma perda de tempo muito grande, porque o outro tem dentro dele um universo também de crenças que ele reproduz, que não sei o que papapá, pipipi. Então, assim, esquece isso. Não se importe com o que os outros vão pensar ou com os julgamentos, né? Porque cada um julga de acordo com o que tem dentro, é uma projeção. Né? Se eu tenho raiva de alguém, esse alguém está despertando essa raiva por quê? Tem essa questão dessas vidas, tem questões de vidas anteriores que são ressonantes. Então é uma coisa muito ampla para a gente ficar preocupado com o que o outro vai pensar. É claro que é bacana a gente estar bem com as pessoas gostarem da gente, muito legal. Mas assim, eu não quero que ninguém fique me idealizando. Eu não quero que ninguém fique precisando de mim, porque eu sei que o mundo é enorme e eu sei o meu lugar. A gente é importante, a gente às vezes é uma referência importantíssima na vida das pessoas,
Mas a gente tem que ter consciência de que isso tudo é um processo da pessoa para ela aprender a caminhar sozinha e despertar coisas que você pode até não ter, pelo amor de Deus. Eu quero mais é que meus pacientes andem sozinhos, não quero que os meus alunos, né, eu digo assim, das palestras e tal, que as pessoas fiquem me endeusando, porque cada um tem sua história, cada um tem sua riqueza, cada um tem seu espírito infinito, imortal, cheio de história, cheio de potência, enfim, para que eu vou querer que as pessoas fiquem saindo delas e colocando em mim? Não, eu vou exercer minha potência plenamente, vou ter os meus erros, vou ter meus acertos e estou bem com isso. Aliás, uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está, né? Existe a impermanência nesse processo todo, até que a gente vai se firmando, né? E aí as ondas ficam menores, assim, menos intensas. Esse é o esquema. E quem já se iluminou, você percebe que são aquelas pessoas super conectadas e tranquilas, que só com a presença delas, elas mudam o ambiente. Elas não precisam de nada nem ninguém, elas já entenderam o que é. Elas já são. Entende? É o eu sou. A gente é tudo pra gente. Mas não é narcisismo, não é egoísmo, isso é outra coisa. Isso é defesa. Ego é defesa. O que a gente tem que saber é o nosso esquema mental, onde é que o nosso ego está parado. E ego é crença, é medo, é tudo aquilo que tem, que eu já falei nos outros vídeos. Então a gente tem que mergulhar fundo na nossa estrutura egóica para ver onde é que a gente está caindo. Porque as pessoas, elas querem que você seja aquilo que elas querem. E você não é. E você não precisa e não acabe com a sua vida por isso. Tá? Namastê, com certeza faltou muita coisa para ser dita, tá? Então vocês podem colocar aqui embaixo, acho isso, acho aquilo, legal isso, legal aquilo, e vamos trocando. Quem quiser me dar sugestão, vamos indo, tá? Porque eu prefiro muito mais fazer uma livre associação aqui, sair falando do tema, sem precisar de um script ou, sabe, daquela coisa que eu também não gosto. Então, a codependência é algo muito sério, né? As pessoas têm um esquema mental muito preso, elas se prendem, são verdadeiras prisões. E a gente tem que ser livre, nosso espírito é livre. Então não existe a sociedade que é toda montada pra gente não acordar, né? Eu vou fazer um vídeo sobre a Matrix depois. E, cara, a gente aqui tá recebendo informação que é pra gente não ser a gente, que é pra gente depender dos outros. E na verdade tá tudo errado. A gente tem tudo dentro da gente, tá? Beijo.